E no vídeo de hoje vamos ver tudo, mas tudo mesmo que você precisa saber para ser reconhecido um cidadão italiano em 2023. Olá, italianos! O meu nome é Poliana, sejam bem-vindos de volta ao canal. E como o vídeo de hoje vai acabar ficando um pouquinho mais longo, não vamos ficar de enrolação e começar logo. Então, o que você precisa saber, o que você precisa fazer para ser reconhecido cidadão italiano ainda este ano? O primeiro de tudo é iniciar. E bom, você inicia descobrindo se tem um antenato ou um dante causa italiano. E pessoal, quando eu falar em antenato ou dante causa, é a denominação que nós damos para o italiano que nos passa o direito à cidadania, tá bom? Então, primeiro de tudo, saber se nós temos o direito. Tem gente que possui um sobrenome italiano, então isso acaba ficando mais óbvio, mas tem gente que não possui o sobrenome. E olha, não é porque não tem o sobrenome que não tem direito à cidadania italiana. Isso é uma grande mentira que te contam. Eu tenho certeza que muitos já ouviram: ah, você não tem sobrenome, então você não tem direito à cidadania italiana. Isso é mentira, tá, gente? A perda do sobrenome, ele acontece geralmente quando tem mulher na linha de transmissão. Porque com o casamento, a mulher deixa, na maioria das vezes, principalmente antigamente, ela deixava de usar o seu sobrenome e passava a usar o sobrenome do marido. Por isso, acabava se perdendo o sobrenome italiano, caso fosse de uma mulher, com o passar do tempo, mas o direito segue igual. Então, descobriu que tem um antenato, tem um dante causa. Você vai montar a árvore genealógica da sua família. Comece por você, reunindo seus dados: local, data de nascimento, se for casado, os mesmos dados, dos seus pais, seus avós, bisavós. Vá conversando com seus familiares, porque assim você vai cada vez mais obter dados acerca de nome, datas, locais. Reúna tudo até você chegar ao seu antenato. Quando você descobrir quem é o seu antenato, o que tu vai fazer? Se você sabe o nome da mãe, na verdade você vai ter que saber o nome da mãe, tá? Do seu antenato. Por quê? Você já pode pesquisar se ele se naturalizou ou não, através da emissão de uma CNN. Eu vou até deixar aqui nos comentários, na descrição, o link de onde você gera a CNN. E eu também já fiz um vídeo demonstrando como se gerar uma CNN. Por que isso é importante a gente já ver logo de uma vez? Assim que encontra o antenato e sabe o nome da mãe dele. Porque se ele veio para o Brasil e se naturalizou, e o filho ou a filha dele que segue na sua linha genealógica nasceu antes ou depois, é um fator extremamente importante, é o que determina. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. Olha só, eu vou usar o meu exemplo. O meu avô é o meu dante causa. Ele não se naturalizou, tá, pessoal? Mas vamos supor que ele tenha se naturalizado. Então, ele veio para o Brasil, se naturalizou. Meu pai nasceu no ano de 1927. E o meu avô se naturalizou em 1928.
Meu pai nasceu antes, então o meu avô, ele ainda era considerado italiano. Então, segue a linha de transmissão. Agora, se o meu avô se naturalizou em 1925 e o meu pai nasceu em 1927, então o meu avô já não era mais considerado italiano, e sim brasileiro. Então, este ponto, houve a quebra da transmissão do direito à cidadania. Acaba a transmissão, não tem mais direito. Então, por isso que é importante já dar essa pesquisada. Mas, se for positivo e o teu pai, ou o filho ou a filha do italiano nasceu antes da naturalização, segue igual com o teu processo, tá? Se for CNN que dá negativa, nem se incomoda, segue igual também. Reúne as certidões em inteiro teor brasileiras. Se o teu antenato casou no Brasil, você reúne desde aí até a tua certidão de nascimento e casamento, se houver. Se o teu antenato se casou na Itália, você tem que pedir lá para a Itália a certidão de casamento dele também, junto com a de nascimento. Agora, é importante atentar a outro detalhe. Por quê? A Itália, ela teve distintos períodos onde se iniciou o registro civil. Então, se iniciou bem mais cedo. No sul e o norte foi, no geral, a última localidade da Itália a aderir ao registro civil. Eu também já fiz um vídeo sobre isso. E é este detalhe, então, de local e data de nascimento do seu antenato que determina se você vai pedir junto ao Ufficio di Stato Civile do Comune un strato per riassunto dell'atto di nascita, ou se você vai pedir à paróquia onde ele foi batizado um certificato di battesimo. Caso ele tenha se casado na Itália e já houver o registro civil, você vai requerer um strato per riassunto dell'atto di matrimonio. Ou, se for também somente pela igreja, no momento que houve o casamento, um certificato di matrimonio. Fez o pedido, localizou a certidão, fez o pedido, tem que esperar ela vir para tua casa, né, para o teu endereço. Enquanto isso, você vai reunindo as certidões brasileiras todas em inteiro teor. É muito importante isso, tá? Porque para o processo é utilizado este formato de certidão, que é o mais completo. Com os dados da certidão italiana, de nome, sobrenome, local, data do teu antenato de nascimento, nome dos pais deles, você vai comparar com as certidões brasileiras e ver se está tudo ok. Tudo de acordo. 100% de acordo. Os dados da certidão italiana com os dados do italiano, da italiana, que conste nas certidões brasileiras. Se não estiver de acordo, tem que fazer retificação. Para evitar qualquer possibilidade de erro lá no futuro, quando você estiver reconhecendo tua cidadania. Então, tem coisa que está em desacordo com a certidão italiana, retifica. A retificação, ela pode ser pela via administrativa, através dos cartórios, ou pela via judicial. São casos mais complexos, quando as diferenças, os erros são muito grotescos e causam dúvida se a certidão, ela realmente é da mesma pessoa. Então, tem que partir para um juiz, para ele fazer essa análise e determinar, através de uma sentença, se as certidões se trata de uma mesma pessoa ou não. Eu também já fiz um vídeo falando sobre as retificações, a diferença entre as duas. Também vou deixar aqui nos cards para vocês aproveitarem e darem uma conferida. Bom,
retificações, se necessárias, obviamente, vocês emitem novas certidões em inteiro teor com as retificações averbadas a estas certidões. E aí vocês vão decidir, vão fazer a tradução juramentada no Brasil ou na Itália? A diferença é o quê? Se você faz a tradução juramentada no Brasil, tens que fazer o apostilamento, né, a apostila de AIA, tanto na certidão original quanto nas traduções, para elas terem validade na Itália. Agora, se você faz a tradução com um tradutor juramentado na Itália, você apostila apenas as certidões ICNN, tá? Do teu antenato ou CPN, você apostila somente esses documentos. E a tradução, por já estar sendo feita por um tradutor juramentado da Itália, dispensa o apostilamento. Essa é a diferença. Neste momento, nós já vamos ter encerrado a etapa Brasil. A gente costuma dividir entre etapa Brasil e etapa Itália. A etapa Brasil é toda esta junção de documentos, onde você organiza, retifica, traduz, apostila. E a fase Itália é o reconhecimento em si. Para o reconhecimento, nós temos 3 alternativas. Nós temos a via administrativa, onde você tem que residir lá na Itália durante todo o tempo do processo. É uma alternativa de reconhecimento cara, não é barata, porque envolve muitos custos. Viagem, aluguel de imóvel, que também não é fácil alugar sem um documento já, né, de você sendo italiano. Muita despesa de você realmente morar, se manter em outro país, e que tem, querendo ou não, uma diferença no câmbio, né, do real para o euro. É um processo que, pelo que eu acompanho de outras pessoas que fazem, gira em torno de 80 mil reais, 6 meses, mas que pode levar a 1 ano, até mais que 1 ano para ficar pronto. Eu já vi uma moça que foi para o sul da Itália fazer o seu reconhecimento e levou quase 1 ano e 2 meses para ficar pronto a sua cidadania. Então, tem que pesquisar bem, tem que pesquisar muito bem sobre o comune, onde você vai escolher fazer este tipo de prática, tá bom? A segunda forma, nós temos a via consular. Então, você vai ver qual é o consulado italiano que pertence à sua jurisdição no Brasil. Por exemplo, quem reside no Rio Grande do Sul? Consulado italiano que fica no Rio Grande do Sul. Paraná, Santa Catarina é o consulado italiano que está em Curitiba. E assim por diante. Eu posso deixar aqui nos comentários também todos os consulados que nós temos no Brasil e qual pertence a cada estado, porque assim você já sabe. Este é o método mais barato, porque você paga uma taxa por requerente de 350 €, o requerente é maior de 18 anos. Agora, depende muito de qual o consulado que você pertence, porque, por exemplo, o de Curitiba, e eu não sei dizer agora ao certo quais os outros que já aderiram ao sistema Prenotame, houve uma agilidade nos processos. Então, aquelas filas de 10, 15 anos, aquelas filas imensas, intermináveis, já não tem mais, porque depois que você mesmo faz o teu cadastro, faz o agendamento e o processo está levando o tempo que é previsto pela lei italiana, de até 2 anos para ser reconhecido. Então, nossa, tem processos que já saíram em 6, 7 meses pelo consulado aqui de Curitiba. É muito rápido.
Hoje está levando uma média de um ano e pouco, mas em comparação com antes, que durava 10, 15 anos, é uma evolução assim imensurável. É complicado conseguir um agendamento? Eu não vou dizer que você vai cadastrar e no primeiro dia que você tente você vai conseguir. Pode ser que você seja muito sortudo e consiga, mas geralmente leva coloca aí 1 a 3 meses para conseguir o agendamento. Mas é só seguir tentando toda vez que abre ali os horários para o agendamento, vai lá e tenta já ver com tudo certinho, porque não tem erro. É isso, e conseguir o agendamento, geralmente a data para entregar os documentos é para a semana seguinte. Então aí já é bem rápido. E você não tem gasto com viagem, hospedagem, nada na Itália. Mantém tua rotina normal no Brasil. A terceira opção, que você também mantém tua rotina normal no Brasil e tem a vantagem de dividir o custo do processo com vários integrantes da sua família, é a via judicial. Neste, você vai ser representado por um advogado, uma advogada lá na Itália. Você não precisa ir para lá, ocorre o processo normalmente, tu segue tua vida no Brasil. Tem o custo da advogada? Tem. Mas, como eu disse, tem a vantagem que você consegue dividir os gastos com várias pessoas da sua família. Então, acaba saindo mais em conta para todos. É um processo muito vantajoso. E o judicial, ele tem 2 tipos, vamos dizer assim. Por quê? Se o teu antenato, ele era um italiano homem, ele vai ser um processo contra a fila dos consulados, com todo o tempo que leva, né, de consulado aqui no Brasil para reconhecerem a cidadania. Mas se o teu italiano for uma mulher e que ela tenha tido o filho antes do ano de 1948, então se ela teve seu primeiro filho ou filha antes deste ano, a única alternativa de reconhecimento da cidadania para você é a via judicial, pela via materna. Por quê? A Itália tinha uma constituição onde dizia que as mulheres não tinham o direito a transmitir a sua cidadania para os seus descendentes. E depois de 1948, com a mudança na Constituição italiana, isto mudou e elas passaram a ter o direito a transmitir a cidadania. Então, as mulheres que nasceram, casaram, tiveram os seus filhos, o primeiro filho, independente se foi um menino ou uma menina, antes de 1948, eles entram com um processo via judicial pela via materna, contestando a antiga Constituição italiana. Esse é o único, assim, detalhe, né, que, querendo ou não, só tem esta alternativa de reconhecimento de cidadania, né, que é a via materna, este caso. No demais, se o italiano for uma mulher e teve o seu primeiro filho ou filha após 1948, você pode reconhecer a sua cidadania presencialmente na Itália pela via judicial contra as filas do consulado ou pela via consular no Brasil. Fica a seu critério daí escolher qual a melhor forma de reconhecimento para você. E para finalizar este vídeo, vou somente citar 2 coisas que são importantes. Primeira, se você, requerente, é mãe e o seu filho ou filha é menor de idade, basta que você adicione ao seu processo a certidão de nascimento do seu filho ou filha em inteiro teor e ele terá a cidadania reconhecida automaticamente junto com o seu processo. Agora,
se já for um filho maior de idade, então ele terá que, por conta própria, requerer a sua cidadania, através de todo esse processo que eu já comentei desde o começo do vídeo. Outra questão é a do cônjuge. Por quê? Se você é casado, casada, eu digo requerente, adiciona a certidão de casamento em inteiro teor no processo, porque quando finalizar o processo, ela vai ser transcrita no livro do Registro Civil do Comune, onde o seu antenato nasceu, junto com a sua certidão de nascimento. Mas, atenção, o cônjuge não tem a cidadania italiana reconhecida, tá? Automaticamente, como antigamente tinha. Agora não tem mais. Mas por que é importante fazer a transcrição já da certidão? Por quê? Nós contamos a partir da data que ocorreu o casamento no registro civil. E se vocês residem no exterior, no Brasil ou em qualquer país que não seja Itália, vocês têm que ter 3 anos de casados, pelo menos, tá? Para que o seu cônjuge possa requerer a cidadania pelo matrimônio, que é a cidadania pela naturalização, que nós chamamos. Se mora na Itália, este tempo de casados de 3 passa para 2 anos. E se tem filhos, cai pela metade, tá? 1 ano morando na Itália, quem mora no exterior, 1 ano e meio. E completando o tempo de casamento, de acordo com este quesito que eu citei, mora na Itália, exterior, tem filho ou não, ele inicia um processo. Um procedimento bem mais simples comparado com todo um processo de reconhecimento de cidadania de modalidade iuris sanguinis, mas é um processo, né? Tem que reunir documentos, ele tem que fazer o cônjuge uma prova de proficiência no idioma italiano em nível B1 e após estar aprovado, preenche um formulário na página do Ministério dell'Interno com seus dados pessoais, apresenta a página de identificação do passaporte, comprovante de residência. Se já tem a certidão de casamento transcrita, melhor ainda, porque já vai estar no italiano, registrada lá, apresenta essa escaneada. Caso contrário, tem que fazer apostilamento, tradução juramentada, e os responsáveis desta área, né, na Itália, eles fazem a análise, estando tudo ok. Eles entram em contato com o consulado de onde vocês pertencem e falam, olha, o senhor ou a senhora tal fez o pedido de naturalização, a gente analisou, está tudo ok. Aí o consulado de onde vocês residem entra em contato, fala, olha, recebemos retorno na Itália, temos que marcar um horário, um horário, para entregar estes documentos. E aí tudo que foi escaneado, vocês levam pessoalmente no dia e hora marcados ao consulado. Depois de entregar, é feito outro agendamento. E é o dia que vocês vão retornar lá, o cônjuge faz o juramento à bandeira italiana e ele é reconhecido um cidadão italiano. Com isso, depois ele pode pedir também o passaporte italiano, aonde, como nacionalidade, ele irá constar também italiano e não mais brasileiro. Isso não quer dizer que ele perde a cidadania brasileira, tá? É previsto em Constituição que quando a pessoa, o cônjuge no caso, ele faz um processo por naturalização, muitos falam que perde a cidadania automaticamente, a brasileira no caso. Mas não é assim, tá bom, pessoal? Tem todo um processo que é feito. Não vou mentir pra vocês, eu não lembro de cabeça agora aqui pra
explicar como funciona, mas é uma série de requisitos, de acontecimentos que deve se passar para que o cônjuge perca a cidadania brasileira. Então, pode ficar tranquilos quanto a isso, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, que eu já tô vendo que esse vídeo vai ficar bem longuinho, mas eu quis fazer o mais detalhado possível para que não fiquem dúvidas e que você possa iniciar o mais breve possível o seu reconhecimento da sua cidadania italiana. Por quê? É uma herança de sangue, como é chamada, né, iure sanguine, deixada por antepassados para nós. Muitas pessoas têm direito, às vezes não sabe que tem, e às vezes a pessoa tem e está desanimado, mas eu gostaria de falar que não desanima. Eu sei que é um processo difícil, é um processo às vezes um tanto quanto burocrático, mas tenha paciência que vai dar tudo certo no final. Pode ser longo, pode ser árduo o processo, mas o importante é que no final tudo dá certo e tudo fica bem. Então não desiste, segue firme. Se tem os momentos difíceis, para, respira, descansa, mas segue, não desiste. Eu trabalho com cidadania italiana, então eu sei, porque eu sinto isso todo dia na pele, a ansiedade dos meus clientes. E é normal você sentir ansiedade, mas o resultado final é extremamente satisfatório. É uma recompensa, assim, muito gratificante. Que quando você chega lá no final, você pensa, nossa, que bom que eu não desisti. Que bom que eu segui firme. Porque uma coisa é certa. Gente para te desanimar, para colocar empecilhos, como eu falei mais no começo do vídeo. Vim falar pra ti, tu não tens sobrenome, não tens direito. Tens uma mulher na tua linha, não tem direito. É muito... Desculpa. São muitas gerações o seu caso, você não tem direito. São mentiras. Tudo para te desanimar, porque infelizmente tem muitas pessoas nesse mundo que não querem te ver melhor do que elas, e elas estão aí, mas a gente tem que ser forte. A Itália não tem limite de geração para cidadania. Se você não tem o sobrenome, isso não é impeditivo. Se você tem mulher, não é impeditivo. Nós temos impeditivos para a cidadania? Nós temos. Mas são poucos em comparação a tantos que falam que existe e que é mentira. Impedimentos para a cidadania? Eu citei um. A pessoa, o filho do italiano, ter nascido após ele se naturalizar. Ou outro impedimento. A pessoa morava na região ali, Trentina, nessa parte ali, Veneza, tudo, antes da unificação da Itália. Então, pertencia ao território austríaco. E ela veio para o Brasil antes da unificação da Itália. Então, vieram como austríacos. Por mais que residiam em uma localidade que hoje pertence à Itália, perdão. Mas, este foi o vídeo de hoje, ficou um pouco longo, mas faz parte, né? Até o próximo vídeo, arrivederci! Um bacio!